Jesus. Eu quero orar e eu quero clamar pelo que o Senhor vai fazer aqui nessa tarde. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Essa é a plena certeza e a plena convicção de que eu tenho, que vai haver um derramar do Senhor aqui no coração desses homens, que vai haver um derramar do Senhor aqui no coração dessas mulheres, que vai haver um derramar do Senhor aqui na vida dessa igreja. Porque chegou a hora, Senhor, ou nós vamos para o lugar que nunca deveríamos ter saído, que é o profundo do Senhor, ou nós vamos ficar na superfície, Senhor, perdendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, eu clamo agora pela voz de Deus sobre a minha vida. O Senhor sabe que eu não tenho a minha voz normal aqui, mas eu chamo a voz de Deus. E que essa voz ruja como um trovão aos ouvidos, Senhor, e ao coração dos meus irmãos. E que eles recebam tudo aquilo que o Senhor tem para eles aqui nesse lugar e nessa tarde, Pai, no nome de Jesus. Queridos, nós vamos conversar nessa tarde sobre esse tema onde eu vou estar começando e a Vanusa, ela vai estar finalizando. Então nós vamos ter esse tempo de falar sobre águas profundas. Eu não sei como tem estado o seu nível de intimidade com Deus. Eu não sei como tem estado a tua vida com Deus. Mas já há 4 anos, é a 4ª vez que eu tenho estado aqui. A primeira vez eu estive na Suíça por um grupo da escola da Jocum. Jocum é uma escola missionária, jovens com uma missão. E nós trouxemos uma equipe de prático da escola de aconselhamento. O prático eram 3 meses. Então nós ficamos 1 mês e meio aqui na Suíça e mais 1 mês e meio nós fomos para Nazaré, lá em Portugal. E lá nós abençoamos aquela nação e fomos abençoados, bem como aqui também. Quando eu saí dali da Suíça, foi nítido. Nós estávamos fazendo uma intercessão com os líderes lá de Portugal, da base de Nazaré. Quando a intercessora que estava orando junto conosco, ela falou assim: Dulce, enquanto você orava, foi tão nítido que eu vi uma bandeira da Suíça nas tuas mãos. Mas você não vinha para a Suíça para morar. Você ia e vinha, ia e vinha. E ali o meu coração queimou. E eu falei: gente, vocês podem ter certeza que uma coisa que é forte em mim é a obediência. Se Deus falou, está falado. Então eu vou fazer exatamente o que Deus falou. E ali nós começamos a vir, exceto os anos da pandemia, nós viemos 2022, 2023 e estamos agora em 2024. 2022, eu não sei quantos lembram, a pastora Sara veio comigo. Em 2023 a Vanusa e agora 2024 a Vanusa de novo comigo. Porém, eu estou vindo para um fechamento de ciclo. Todo ano a gente saía, né, Regina? Já deixava combinado o ano seguinte. Quando foi em janeiro, nós estávamos comprando as passagens, estavam lá em casa. Deus falou assim: dessa vez, não se comprometa para o próximo ano. Porque eu tenho coisas novas na sua vida. Você não sabe, mas você vai saber no tempo certo. E aí, naquela hora, eu falei: Senhor, pode deixar. Então, assim, foi um fechamento de ciclo na Alemanha, ali em Lausanne, aqui em Zurique. Isso não quer dizer que eu não volte nunca mais, não é isso. Mas Deus só me pediu para não me comprometer com o próximo ano. Com certeza, algo Deus tem. E que no tempo certo Ele vai revelar e mostrar para mim e para aqueles que têm estado comigo também nesse propósito. Então, assim, eu já falei, já mostrei a lindeza da Vanusa aqui, né? Tá ligadinho. Deixa eu ver se eu tô... Tá. Já mostrei ela aqui, essa loura, né? Maravilhosa, que tem vindo conosco, abençoar as nações. E essa aqui é a minha família. Ali é o meu pai, minha mãe, né? Ele tem 83 anos, ela 82. E ali são os meus pastores, pastor Oswaldo Lobo. Eu sou membro da Igreja Batista Bom Retiro, em Curitiba. Ele esteve aqui ano passado, por um pouco não conseguiu vir aqui, né, Regina? Mas quando vier, pode ter certeza que a gente vai indicar para que ele esteja aqui conosco também. Nosso pastor, ele tem uma
uma grande referência na área de cura, de libertação. É o chamado que Deus deu para eles, porque Deus os tirou das mais profundas trevas. Os dois eram envolvidos ao mais extremos que vocês imaginarem, na área de macumbaria, espiritismo. Eles viviam e respiravam isso. E quando Deus os libertou com muito poder. Hoje ele tem muitos livros escritos, trouxemos até alguns que estão ali, alguns na área de libertação, de intercessão, mas no final nós vamos apresentar todo o material que está ali. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Foi nesse texto que Deus falou para trazer aqui para Resgate Church um pouquinho sobre águas profundas. Eu não sei vocês, mas eu tenho me cobrado muito ultimamente sobre o meu nível de profundidade e de relacionamento com Deus. Queridos, é tanta catástrofe que está acontecendo, é tanta loucura que está acontecendo no nosso mundo. Vocês que estão aqui, que são brasileiros, sabem o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Praticamente, Porto Alegre, várias cidades estão inundadas, o centro da cidade. E nós vamos clamar e orar para que realmente o Senhor possa fazer maravilhas em Porto Alegre e restaurar aquela cidade, porque nós sabemos que o que está acontecendo ali é muito triste. Então nós temos visto o agir de Deus, nós temos visto o movimento de Deus na nossa terra. Eu não sei quantos de vocês, mas para mim, a vinda do Salvador está muito próxima. Está muito próxima. E nós precisamos estar cada vez mais preparados, porque nós não sabemos a hora, nem o dia que Ele virá. De uma coisa eu tenho certeza, Ele está às portas. Ele está chegando. E Ele vai buscar cada um de nós, aqueles que estão preparados. Amém? Ali eu não vou colocar propriamente o texto, mas está ali, Ezequiel 47, de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor em Ezequiel 47, de 1 a 6. O homem levou-me de volta à entrada do templo. E vi aqui, saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, vi o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado do sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir a mão, e enquanto ia, mediu 500 metros. E levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500. E levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500. Mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Filho do homem, filhos e filhas do Deus Altíssimo, vocês estão vendo isso? Deus, nesse momento, Ele está nos levando para um nível de profundidade. E aqui nesse texto de Ezequiel, ele é levado por um homem, ele é levado por uma figura a perceber, a entender por onde essa água estava descendo. Mas o maior foco, o que verdadeiramente Deus queria mostrar para Ezequiel, é que o lugar que ele queria que Ezequiel fosse era para o nível mais profundo. Só que aqui ele começa a mostrar alguns níveis, né? Ele vai apontar alguns níveis. E ele aponta ali um nível onde a água está no tornozelo. Ele mostra a água está bem rasinha, né? E enquanto a água está rasa, eu tenho controle.
Eu consigo ver o meu pé. Eu sei aonde eu estou pisando. Eu me sinto segura. Eu me sinto seguro. Ali eu estou apalpando, eu estou sentindo. Eu estou tranquilo. Nesse nível eu estou tranquilo. Depois ele vai num outro nível, que é o nível onde a água chega no joelho. Essa água no joelho eu começo a perder a visão do que os meus pés, onde os meus pés estão pisando. Mas eu ainda tenho o controle. Eu ainda estou olhando, eu ainda me sinto segura. Eu ainda me sinto seguro, eu não tenho medo ainda. Eu consigo ir. Depois ele chega no nível onde a água começa a bater na cintura. Opa! Aqui agora eu não vejo mais nada. Eu só sei que eu estou com os meus pés no chão. E eu ainda consigo andar por onde eu quero, de um lado para o outro. Ainda os meus pés estão firmes. Ainda eu sinto. Eu continuo no controle. Eu continuo me sentindo segura. Eu continuo me sentindo segura. Mas chega um momento onde que não dá mais para andar. Chega um momento que eu não consigo andar mais. Chega um momento que eu não vejo mais. Chega um momento que eu tenho que me lançar. Eu tenho que me jogar. Eu tenho que nadar. Porque eu só vou chegar lá do outro lado agora a nado. Eu perdi completamente o controle. Eu não piso mais no chão. Eu não sei aonde eu estou apalpando. E esse é o lugar. Essa é a chave que Deus quer virar na minha vida e na sua vida. Queridos, queridas, todos nós temos a necessidade de nos sentir seguros. Todos nós temos a necessidade de proteção, de sermos cuidados. Quem não tem? E se nós formos pensar principalmente a nível da mulher, a mulher, ela tem essa necessidade de se sentir protegida, cuidada e amada. É uma necessidade nata nossa. E Deus quer que nós tenhamos e sintamos esse cuidado. Só que nesse nível de profundidade, eu não consigo mais. Ou eu nado, ou eu me afogo. Porque eu não dou mais pé para aquele chão. E aqui eu queria que você pensasse nessa figura, quando você olhar para ela, eu queria que você imaginasse aonde você está nesse nível de profundidade. Aonde você está hoje nesse nível de profundidade. Uma coisa é certa. Quando eu estou no raso, eu só vou ver aquilo que o raso me mostra. Eu só vou ver aquilo que o raso me mostra. Umas pedrinhas, algumas coisas, algumas algazinhas que estão ali próximas. Se for no mar, vai estar ali muito próximo. Você não vai achar coisas ricas. Você não vai achar belezas que os seus olhos não conseguem ver, possivelmente ali no raso. Eu não sei quantos já praticaram mergulho aqui. Alguém já praticou mergulho? Alguém já mergulhou? É maravilhoso. Eu nunca fiz, Érica linda. Eu nunca fiz. Mas eu sou apaixonada por ver vídeos e filmes no fundo do mar. Porque eu falo, gente, é muita riqueza. E a gente sabe que quando a gente vai para o fundo do mar, normalmente os mergulhadores, o mergulho, você não mergulha com uma caravana de 20, 30 pessoas. A gente normalmente, quando a gente mergulha, não é muito poucas pessoas. 2, é um instrutor que vai, né? A gente sabe que, principalmente quando as aulas de mergulho, elas começam aonde, gente? As aulas de mergulho? Começam numa piscina, né? Ela começa numa piscina, porque é ali que você vai aprender a lidar com a sua respiração. Você vai aprender a lidar como que eu vou manejar, eu vou cuidar daquela respiração, daquele maquinário todo que estou lá grudado em mim. Na minha cabeça, a gente falava assim, gente, eu não vou aguentar com aquele peso, não. Como é que eu vou afundar com aquilo ali, né? E a gente sabe que não é verdade. Então, queridos, existe toda uma estratégia para ir para o fundo. Ninguém vai, eu vou mergulhar, eu vou embora, eu vou lá descobrir o que tem no fundo do mar e simplesmente vou lá e pum, me jogo. Não. Existe toda uma estratégia, existe todo um preparo para você literalmente desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. Porque eu quero te dizer uma coisa.
Deus quer levar você e eu a aprendermos a desfrutar dele. Queridos, nós temos de Deus, mas nós não desfrutamos de Deus. O que você tem desfrutado nesses últimos anos, nesses últimos meses de Deus? Eu tenho certeza que Ele tem se derramado na sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem feito coisas lindas, mas o que você tem desfrutado dele? É como, imagina a fruta que você mais gosta. Imagina. Você simplesmente tem a fruta, mas você não desfruta dela. Você a tem na sua cesta de frutas, você as tem na sua geladeira, você tem na sua mesa, você até corta, divide com as pessoas, celebra com as pessoas, mas você não desfruta. E Deus tem falado isso comigo. Filha, você tem tanta riqueza minha, você tem tanta coisa que eu tenho te dado, mas você não tem desfrutado. Queridos, quantas coisas você tem de Deus? Tem gente aqui que tem uma pós-graduação, tem um doutorado, tem um mestrado, tem curso não sei de quê, e curso, especializações. O que você tem feito, principalmente com tudo isso? Imagina você investir um dinheiro enorme e fazer um doutorado, um mestrado, uma pós-graduação, e simplesmente você vai lá e fecha os livros e guarda tudo aquilo. Não! Você não faz isso. Tudo que você recebe, tudo que tem valor, nós investimos na vida de outras pessoas, nós investimos no reino. Não é diferente do que você tem recebido aqui aos domingos, dos seus pastores, dos seus líderes, talvez na sua célula, não sei se a igreja está em célula, mas nos seus grupos de oração. Eu não sei o que você tem feito, mas eu volto a te dizer, mais uma vez nós estamos dizendo que, é tão comum, eu já sei isso, eu já sei. Deus tem me cobrado muito isso. Eu não sei vocês. E muitas vezes, queridos, isso aqui tem se tornado algo tão normal. Eu já sei. Eu já li. Já sei de cor. Já li tantas vezes. Eu já escutei tantas pessoas dizerem assim, já li mais de 10, 15 vezes a Bíblia. E quem diz que tem data? Que tem período? Quem diz que tem quantidade para ler? A Bíblia fala que nós temos que meditar nela dia e noite. É dia e noite. O que Deus te deu de manhã, você tem que ruminar à tarde. Você tem que ruminar à noite. O que Deus te deu à noite, você tem que ruminar pela manhã. Você tem que ruminar pela tarde. Queridos, isso aqui é a nossa única fonte de alimento. Existem muitos meios de nós crescermos em Deus, mas isso aqui é a única fonte verdadeira, que ela nunca vai parar de jorrar e que ela vai se derramar sobre nós todos os dias. Todos os dias. Não se iluda. Não se iluda com seus títulos, não se iluda com o que você já estudou, não se iluda com o que você já sabe. Eu quero dizer para você, não é nada. Não é nada. Nós precisamos literalmente fazer com que a palavra de Deus se renove todos os dias na nossa vida. Glória a Deus. E eu queria compartilhar um pouquinho com você sobre esse rio. Esse rio onde eu preciso sair e eu preciso começar a interagir com ele. O que seria esse rio? O rio aqui é uma extensão do próprio Deus. É a extensão do próprio Deus, querido. Existe um lugar que eu e você nunca deveríamos ter saído. Está lá em Gênesis. O homem nunca deveria ter saído do jardim. O homem, não, Dulce, ele não saiu, ele foi expulso. Querido, por que ele foi expulso? Porque ele escolheu. Ele decidiu sair. Não. Eu acredito que se fosse por ele mesmo, ele não teria saído. Se fosse por ele mesmo. Se ele realmente estivesse tão conectado, se ele estivesse andando em obediência ao Pai, ele com certeza teria prevalecido. Mas ali começou o grande fracasso de um ser humano. Quando a gente se desconecta da fonte. Eu lembro que ano passado, no domingo, acho que foi no domingo pela manhã,
eu trouxe uma breve ilustração aqui sobre a videira. E eu trouxe uma parreirinha de uva, né? Mostrando para vocês que quando a gente desconecta ela da videira, acabou, ela murcha. De qual fonte eu e você estamos bebendo? Cuidado para não contaminar a fonte original. Cuidado para não contaminar tudo aquilo que você recebeu original. Gente, como é bom ter uma coisa original, não é? Às vezes a gente fala de uma bolsa, ou de um calçado, ou de uma roupa. Você fala, ó, olha aqui a marca, ó, é original. Olha aqui a sandália, olha aqui, olha a pulseira, olha o relógio. É original. Porque você está comprando daquele que verdadeiramente criou e fez o original para você. Aí, de repente, chega alguém e fala assim, oh, a minha é similar, né? A minha não é bem original, assim, mas parece. E ela passa e engana muito bem. E eu quero dizer para você, tem muita coisa enganando muito bem nós cristãos. Tem muita gente que está achando, que está nadando numa vida com Deus e está numa vida de engano, porque você não consegue ir para um nível profundo. O que seria então o rio? O rio, ele é um movimento que o Espírito Santo faz em nossa vida quando nos lançamos nele. O rio é algo essencial à vida. Todo ser humano depende da água para viver. E eu quero dizer para você que uma coisa que é chave para eu e você irmos para um nível mais profundo se chama interação. Nesse momento, nessa visão, Ezequiel precisou sair de um nível e ele precisou ir para outro. Ele precisou sair do solo, da terra, e ele precisou se conectar com o rio. Não tem como eu tentar chegar num nível profundo com Deus sem essa interação. Tem muita gente querendo mais de Deus, mas não quer interagir com Deus. Tem muita gente querendo receber poder de Deus, graça de Deus, favor de Deus, mas eu não quero interagir com Deus. Eu não quero estar com Ele. Eu não quero estar ligada com Ele. Não tem como. Não tem como. Eu fico imaginando aqueles que são casados aqui. Seria possível, Érica, você dizer para o seu esposo, amor, eu te amo, mas sem interagir com ele? É impossível, Regina. É impossível vocês interagirem com seus esposos, mães estarem com seus filhos e vocês não interagirem com ele. Querido, Deus tem me falado muito sobre interação. Nós precisamos interagir com o rio. O rio é o fluir do Espírito Santo de Deus. É a fonte inesgotável. Ela nunca vai cessar. Ela nunca vai acabar. Nunca. Só que nós ainda insistimos em buscar em fontes que não são as fontes inesgotáveis. O homem aqui foi para o lado leste com uma linha que media na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. E aqui no tornozelo, ainda, eu quero que vocês entendam que o tornozelo ainda mostra a minha pequenez. O tornozelo, ele quer mostrar que meu nível de interação com o rio ainda é muito pequena. Mas eu comecei. E nós não podemos desprezar os primeiros começos, os pequenos começos. Às vezes você está aí no seu banco agora falando assim, poxa, você estou com água no tornozelo. Eu não consigo ir mais fundo. Mas você está. Isso já é um bom sinal. Você saiu do solo e você botou o pé nas águas. O pé é uma das partes do corpo mais sensíveis que temos. Por isso Deus, certa vez, falou, retire as sandálias dos seus pés, porque não podemos ser sensíveis à voz de Deus se estivermos com algo que esteja tampando a nossa sensibilidade. Eu não sei quantos já foram em algum jardim sensorial. Quando a gente vai no jardim sensorial, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Tirar os calçados. Você tira os calçados. E ali você começa a passar pelo tapete, pela pedra,
pela areia, pela água, pelas folhas molhadas. E o seu pé vai te dando uma sensação, porque ele é uma das partes do corpo que nos permite perceber e sentir toda essa sensibilidade. Como que está a sua vida? Como que está? Quais as partes do teu corpo, da tua vida, que tem estado tão insensível? Não ouço mais Deus falar. Eu não sinto isso queimar mais aqui no meu espírito. Isso não é mais forte para mim. Tem coisas que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida, e a gente não vai sentir muita coisa. Tem muita gente esperando sentir muita coisa para poder dizer que está cheio de Deus. Querido, se nós fôssemos comparar aqui, nós sabemos que Deus, na sua multiforme sabedoria, Ele permitiu várias denominações para que cada um adorasse, que cada um o louvasse, que cada um prestasse culto a Ele de formas diferentes. Mas isso não quer dizer mais ou menos. Cada um na sua intensidade. Então nós precisamos tomar muito cuidado para não perdermos a sensibilidade. Quando a água está nos tornozelos, é porque não é hora de... Não é hora de quê, gente? De não parar. Ali ele está dizendo, olha, continua. Continua, você vai chegar onde você precisa. Você vai chegar onde você tem por alvo, tem por objetivo. Então só podemos parar quando chegarmos em águas profundas, que é o nosso destino. As águas profundas em Deus é a ação de entrar o rio em nossas vidas. É um rio entrando em nós. É o rio se manifestando. Então nós precisamos entender que tudo que nós precisamos é continuar descendo. Só que nós estávamos conversando lá com a irmã, lá quando a gente chegou. Esse é o lugar mais profundo que existe. É quando nós vamos para Deus. E na nossa ideia e na nossa concepção de cristãos, nós sabemos que quando você está mais alto em Deus é quando você está mais fundo. É quando você está mais nos pés dele. É quando você está mais para baixo. Porque, queridos, quem tem que colocar o homem em evidência, quem tem que colocar o homem onde tem que ser colocado, não é o próprio homem. É Deus que coloca. Eu lembro que um dia, quando eu nem imaginava de viajar, de estar aqui em alguns países da Europa, eu nem imaginava de ministrar pelo Brasil. Não, nem imaginava. Eu era uma mulher tão envergonhada, tão tímida. Eu tinha tanta vergonha de falar em público, porque eu fui muito humilhada na minha infância, adolescência. Então, eu tinha muita vergonha de falar em público. E quando Deus começou a me capacitar, a me preparar, e aí vinha através de uma palavra profética, e ministrava o meu coração, me animava, e me trazia aquela palavra, que me jogava para cima, eu no fundo, parece que metade de mim acreditava e a outra metade não. Mas eu começava a entender de que Deus queria, e Ele falou um dia para mim assim, já que você tem dúvida de quando eu envio algumas pessoas para falar para você, eu vou falar diretamente com você. Eu, o próprio Deus, eu vou soprar o seu nome aos ventos. Mas, Senhor, como assim? Eu vou ter que fazer divulgação? Eu vou ter que fazer gravação? Não. Você não vai precisar fazer nada. Eu vou te mostrar que quando sou eu que emancipo, eu faço acontecer. As pessoas vão saber, e a partir dali eu ia num culto, numa célula, e aí a gente dava uma palavra, e a partir dali, irmã, você pode falar numa reunião de mulheres? Você pode falar. Eu fui, dali daquela reunião, tinha uma outra igreja, e ali foi, assim, foi indo, e Deus hoje me trouxe aqui. E Deus, e eu quero que você saiba de uma coisa, não fica esperando. Não fica esperando um curso, não que você não possa fazer. Mas vá para onde você precisa ir. Querida, se você tiver isso aqui, e se você for aos pés da cruz, se você for para esse lugar, você vai receber tanta riqueza, tanta riqueza,
tanta riqueza. Você acha que muitos desses livros e pregadores, preletores tão bons que nós temos nos 4 cantos dessa terra, homens que quando abrem a boca, mulheres que quando abrem a boca falam coisas tão tremendas, vocês acham que eles conseguiram isso como? Há um preço a se pagar. Há um preço de vida no altar. Há um preço de se derramar. Há um preço de entrar no anonimato. Há um preço de sumir, sair de cena. Há um preço para que Deus possa promover você no tempo determinado por Ele. Mas o meu desejo nessa noite, nessa igreja, é para que você vá mais fundo. E eu tenho certeza, como 1 mais 1 são 2. Como o sol que está lá fora, como o ar que eu respiro. Você vai começar a chegar aqui e falar: Regina, aconteceu isso. Pastor John, eu tive esse tempo com Deus e aconteceu isso. Eu não sabia de nada, eu não tinha como fazer. Eu fui para aquele momento e Deus foi me dando isso. E vocês vão começar a perceber as riquezas que Deus vai compartilhar com vocês. A cada nível é uma decisão. Se vou avançar ou se vou retroceder. Quando eu interajo com o rio, quando eu dou o pontapé inicial de colocar o pé nas águas, ali você decide, ou eu vou em frente, ou eu volto. Onde você está agora? No raso? Na água na cintura? O que você está pensando agora? Dulce, eu estou aqui há tanto tempo. Eu não saio desse nível. Eu acho melhor voltar. Porque eu não vou conseguir nadar. Eu não sei nadar. Como é que vai ser quando eu chegar lá? Pelo menos aqui eu tenho controle. Pelo menos aqui eu sei aonde eu estou botando os meus pés. Mas na hora que estiver no nível que meu pé não alcança mais. Não. Deixa eu aqui. Deixa eu aqui que é melhor. E eu quero dizer para você uma coisa. Se você escolher ficar com a água na cintura, ou até na água onde você sente que o seu pé está bem seguro no chão, eu quero que você saiba que você vai receber de Deus. Porém, você ainda está no controle. Porém, você ainda está demonstrando a sua insegurança. Porém, você ainda está demonstrando o quanto que você ainda não confia 100% em Deus. Queridos, eu sempre tive muita dificuldade, não hoje mais, mas da minha infância, adolescência, juventude. Tem algumas pessoas que estão aqui que já conhecem a minha história. Mas eu vim de um histórico de uma paternidade onde, infelizmente, o meu pai, ele não recebeu muito afeto, ele não recebeu muito amor, ele não recebeu palavra de afirmação. E a gente sabe que nós damos aquilo que nós temos. A gente dá aquilo que nós temos. Mas hoje eu tenho, não é duvidado dessa fala, mas porque eu tenho visto muitas pessoas nadando contra a maré e falando assim: eu não recebi, mas eu vou dar. Eu apanhei a minha adolescência, a minha juventude inteira, mas quando eu me casar e eu tiver os meus filhos, eu quero fazer diferente. Porque Deus está mudando a minha mentalidade. Deus está mudando o meu coração. Então eu cresci nesse ambiente de muita insegurança, de muita incredulidade. Então, quando alguém falava: nossa, você é tão bonita, eu falava: obrigada. Mas aqui dentro, eu sabia que era mentira. Eu não acreditava. E a gente sabe, eu sei que a gente pode falar isso a cada vez que nos encontramos, mas nós sabemos a importância de uma paternidade e uma maternidade na vida de um ser humano. Nós sabemos que quando nós não os temos, ou quando os temos de uma forma tão indevida, de uma forma que não é a referência daquilo que Deus deu para eles serem ou para nós sermos, a gente sabe o estrago que faz na nossa vida. Você não precisa levantar a sua mão, mas eu tenho certeza que muitos que estão aqui têm uma história dolorosa para contar. De um pai, de uma mãe, que realmente fez ou deixou de fazer. Já atendi algumas pessoas que elas falavam assim: não, missionária, no meu caso foi diferente.
Eu tive os melhores pais do mundo. Me davam tudo que eu queria. Faziam tudo que eu queria. E eu falei, já achei o problema. Às vezes dá tudo que nós queremos. Fazer tudo que nós queremos. Aí está um grande problema. E nós precisamos entender, queridos, que para esse nível profundo com Deus, para esse nível de intimidade com Deus, muitas vezes o pai vai ter que dizer para mim, Elias, não vou te dar isso agora não, meu filho. Eu sei que é muito importante para você, mas se eu te der, isso vai acabar com a sua vida. Porque você tem uma visão limitada de enxergar Elias, mas eu vejo além do que você está vendo. Então fica no que eu estou te dando. Fica onde você está. Faz o que você está fazendo. Porque se você for para onde você quer e fazer do jeito que você quer, você vai retroceder. Então, nesse nível que Deus queria que Ezequiel sempre fosse, que era o nível de mergulhar, que era o nível de ir onde ele não ia ter mais pezinho no chão, era só bater perna. E, gente, nadar cansa. Quantos sabem nadar aqui? Nadar cansa. Chega uma hora que você tem que parar. Agora imagina, como que eu vou parar de nadar se eu estou no profundo? E aí eu lembrei que lá em Vitória, eu sou de Vitória, Espírito Santo, e lá tem um parque aquático chamado Aquamania. E aí lá nesse parque tem um rio lento, onde o rio é todo programado, onde você só senta na boia e aí o rio vai te levando. Aí de repente passa, tem uma cachoeira, aí você não precisa fazer esforço nenhum. Você só deita na boia e vai. Eu falei, Deus, é isso que eu quero. Tem um outro meio, Pai, de chegar no profundo, sem ser nadar, sem ter que fazer força. Oh Deus, as boias são ótimas. Quantos de nós não estamos usando algumas coisas? Quantos aqui já tentaram às vezes nadar perto de um rio, quando viu que não tinha mais para onde ir, segurou num galho, segurou num ramo onde tinha, porque aquilo às vezes vai ser o nosso porto seguro. Aonde você está se apoiando? Cuidado, as boias podem te levar sim, mas elas podem estar sendo o meio que vai te impedir de você ir muito mais fundo em Deus. E você pode escolher o nível que você quer. Quer ficar só na boia? Quer ficar só ali, só recebendo, só por cima? E mesmo assim, olha, não, Dulce, olha, agora eu não estou mais com o pé no chão. Eu não estou com controle. Sim, você não está com o pé no chão, mas você tem meios que você pode se segurar. Qual é o meio que você está usando para te segurar e você se sentir mais seguro naquilo que você quer? Águas no joelho. Sair das águas dos tornozelos. Opa! Chegou no joelho agora. O segundo nível de intimidade com Deus, podemos ver no versículo onde aquele homem que estava conduzindo Ezequiel o leva mais meio quilômetro à frente. E ao chegar lá, Ezequiel percebe que as águas não davam mais nos seus tornozelos, mas sim, agora davam nos seus joelhos. E aqui está a segunda lição que aprendo. O joelho é a parte do nosso corpo que encontramos sustento. Se eles fraquejarem, nosso corpo inteiro vem ao chão. Eu não sei quantos já tiveram algum problema do joelho aqui. Tiveram que operar o joelho. Paralisa tudo, gente. Tudo. Eu não posso pisar. Meu corpo tem que parar, ou eu tenho que ficar deitado. Para tudo. O joelho é ele que te dá sustento para todo o seu corpo. Todo o seu corpo. Então nós precisamos entender o que tem nos sustentado. O que tem realmente feito com que o meu corpo e a minha vida com Deus não vai a pique, não vai ao chão, mas que ela fique totalmente fundamentada em Deus. Então eu quero dizer uma coisa, não pare. Não se conforma com água no joelho. Não pare, tenha uma busca diária no seu relacionamento com Deus. Não seja hipócrita e não seja religioso. Eu tenho visto, queridos, eu falo porque
eu falo com a Vanusa, nós não podemos subir em lugar nenhum e falar qualquer coisa que nós não tenhamos vivido. Existiu muito tempo na minha vida que Deus começou a me dar habilidade para falar. Eu sou pedagoga, então a gente estuda muitas coisas nessa área de falar, de dar aula. E eu percebi que num tempo da minha vida eu dava boas aulas. Mas chegou um tempo que Deus falava assim para mim: filha, toda vez que você vai ministrar, a sensação que eu tinha era que Deus estava lá atrás sentado. Sabe quando a pessoa está lá atrás só fazendo assim? Que pena. Você fala muito bem. Você usa bons exemplos. Você convence todos que estão ouvindo. Você tem uma oratória maravilhosa. Perfeita. As pessoas choram. Se derramam. Elas ficam cheias. Pena que você não está falando do que você vive. Você trouxe conteúdos. Você estudou, criou alguma coisa e foi lá e deu para as pessoas. Eu preciso que você mude a sua estratégia. Eu prefiro que você não tenha tantos conteúdos ali, mas que você vá com a sua bagagem. Que você vai com as suas experiências, com as suas dores, com seus tropeços, com as suas quedas, com as suas falhas. Porque a igreja está precisando, aqui em cima, é ouvir homens e mulheres que não simplesmente tudo deu certo, mas é que não deu. A igreja está precisando ouvir aqui na frente de mulheres e homens de coisas que eles fracassaram. Quantos sobem aqui e falam assim: queridos, fali pela terceira vez. Má administração financeira. Não sei fazer isso. Mas Deus tem trabalhado no meu caráter. Deus tem mudado a minha... Irmãos, eu pequei contra os céus e a terra. Quantos, irmãos? É tão mais fácil falar das nossas qualidades, não é, Elivânia? É tão mais fácil falar daquilo que a gente é boa, aquilo que a gente é bom no que a gente faz. Eu quero que você saiba de uma coisa. Chegou um dia que quando Deus começou a me moer, me quebrar, aí sim, acabou a Dulce com os conteúdos lindos e maravilhosos. Comecei a guardar as apostilas e comecei a pegar a minha história, a minha dor, e comecei a colocar aqui no telão, bem exposta, para que todos vejam. Porque eu quero que você saiba de uma coisa: exposição gera cura. Exposição gera cura. Eu não estou falando de você vir para o microfone, expor sua intimidade para a igreja. Não é isso. Mas muitas vezes eu vou precisar me expor. Eu vou precisar dizer: Regina, eu fiz isso, eu pequei, eu preciso da sua ajuda, me orienta. Eu vou precisar confessar um para o outro. A Bíblia diz, e ela é muito clara em relação a nós confessarmos, queridos. E aí chegou o tempo de que quando eu vinha para cá, eu sentia que havia um mover diferente. Havia algo diferente, que já parecia que tinha uma barreira antigamente. Dessa vez parecia que cada palavra que eu saía era a boca de Deus, era a voz de Deus, era o respirar de Deus, era o sussurrar de Deus. E aí eu já não via Deus no último banco. A sensação era como se Ele estivesse aqui com uma Regina, só assim, ó. Perfeito. É isso aí. É dessa maneira. É assim que você tem que fazer. Dulce, leva isso para a minha igreja. Leva isso para o mundo inteiro. As pessoas precisam aprender a ser menos hipócritas. Elas precisam aprender a ser menos religiosas. Querido, eu não sei aqui na Europa, mas no Brasil, a gente tem visto o quanto que as igrejas têm estado tão religiosas. Tão religiosas. Eu preciso falar um glória a Deus, aleluia, diferente. Eu preciso mostrar para todo mundo que eu estou orando. Deixa eu ver se a Regina já chegou para eu estar orando aqui para ela me ver. Eu preciso mostrar, querido. Você sabe de uma coisa. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Você não precisa convencer nada a ninguém. Porque existe um que já te enxerga, mesmo quando você nem imagina que está te enxergando. Existe um que sabe quando você está de coração integrado, inteiro nele, quando você não está.
Então, seja você a todo momento. Seja você verdadeiro, transparente. Porque eu quero dizer para você uma coisa. A mensagem mais pura e mais genuína é a sua própria vida. O que Jesus nos ensinou com o Evangelho? Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Gente, que Evangelho é esse? Não é uma história de carochinha. O Evangelho é Jesus que morreu na cruz, é fato. E quanto a fatos, não há argumento. Então para de inventar. Para de querer impressionar. Para de querer mostrar. A sua vida já é história. O que você crê já é a história que você precisa crer. Então, para que Deus possa governar a sua vida, é necessário rendição e submissão completa a Ele e a sua vontade. Então, você precisa se render 100% para Deus. O próximo nível, o outro nível que eu quero mostrar para você, mas ainda eu quero falar um pouquinho sobre rendição, e que quando a gente pensa em Mateus 26, 36 a 42, que está aqui, para mim esse é o maior nível de rendição, está aqui. O maior nível de rendição. Quantas vezes você teve a oportunidade de não fazer uma coisa, mas você se arrependeu e acabou fazendo? Quantas vezes você teve a oportunidade de fazer uma coisa, mas você pensou melhor e você não fez? Jesus aqui dá esse exemplo para mim e para você. Ele mostra isso com muita clareza. Eu tive a oportunidade, eu como filho, eu tive a oportunidade de fazer a minha escolha. Eu não vou morrer por vocês. Eu não vou pagar um preço de cruz por vocês. Ele teve a escolha. Ele podia ter feito isso. Mas aqui ele vai mostrar o papel original de um filho. O filho que é filho anda em total obediência a Deus. Ele anda em total reverência a Deus. E aqui ele falou, importa agradar a Deus e não a mim. Importa fazer a vontade do meu Pai e não a minha vontade. Importa agradar a Ele e não a mim. E nesse momento, quando ele vai para o Getsemane, nessa hora ele até leva alguns. Ele leva 3 para estar com ele. E eles também não conseguem ficar ali no momento com ele, porque dormem, não aguentam. E ele vai, ele está ali naquele momento e eu quero ler com vocês. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, adormecidos. E disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo, Pai, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beber, faça-se a tua vontade. Andar com Deus é andar na contramão da minha vontade. Querido, nós estamos vivendo num mundo agora onde tudo está sendo permitido. Acabou, gente. Olha, é um funil. Acabou. Tudo vai só funilando daqui para frente. E se você acha que está ruim, tá não. Vai ficar pior ainda. Pensa uma profecia que é certa. É certa. Vai ficar pior do que está. Pior do que está. E nós precisamos ter muito cuidado e andarmos nessa rendição com Deus. Então, se submeta ao Pai. Para de fazer do jeito que você quer.
é do jeito de Deus, não é do seu jeito. Para de ir como você quer, é como Ele quer. É como Ele quer. Para de querer fazer as coisas da sua maneira, é como Ele faz. Jesus fala o quê? Ele via o Pai fazendo e Ele fazia igualzinho. Nesse período de janeiro, eu estava na minha casa, eu morava num apartamento lá em Curitiba, e ano passado Deus falou assim para mim: filha, eu estava lá limpando e a vista da minha casa era muito bonita, por uma mata. E quando eu estava limpando, Deus falou assim para mim: eu vou mudar a sua vista. Aí eu falei assim: mudar a minha vista? Aí eu pensei: será que eu vou me mudar desse lugar? Para onde eu vou, né? Mas sabe quando Deus fala uma coisa e passa? Porque eu estava 10 anos morando naquele apartamento. Eu imaginei: não, eu não vou me mudar tão cedo daqui, né? Até porque eu não tenho condições de pagar um aluguel tão caro. E eu não tinha noção, gente, eu estava 10 anos num apartamento pagando R$600. Converte isso em franco. Nada. Não era nada. Pagando um aluguel. E um apartamento bonitinho, né, Vanusa? Vanusa já esteve lá comigo, bem gostosinho. E era ali que eu morava. Quando foi em janeiro, duas pastoras, uma da Suíça e outra da Alemanha, essas pelas quais nós já passamos, elas foram fazer escola de aconselhamento, a EFOL de libertação, na EFOL. E elas ficaram na minha casa. E eu as recebi. Uma chegou na sexta e a outra chegou no sábado. Eu teve um problema de mudança da minha passagem e eu tive que chegar no sábado junto com uma, né? E cheguei. E eu sempre gostei de chegar antes, para arrumar, botar a cama, flor, chocolate, bombom, fazer aquilo que elas sempre fizeram por mim quando eu cheguei aqui, né? Mas a menina que estava lá em casa, eu falei: faz isso, compra esse livro, bota esse livro e tal. Eu comprei aquele livro, né? Aconselhamento das Mulheres, e dei um para cada uma, botar na mesa, na cama para elas. E assim elas chegaram. E aí eu cheguei. Eu cheguei no sábado, no domingo nós fomos para a igreja, na segunda a minha vizinha me chama: tem como você dar um pulinho aqui em casa? E eu desci. Ele parou, nem pensei em nada. Ela falou assim: pois é, minha filha, 10 anos se passaram, a gente já está idosos, nós já estamos idosos demais, e nós vamos precisar fazer a partilha aqui da herança. E aí, na hora de dividir, o meu filho escolheu o seu apartamento. Aí eu falei: tá. Pensa a sensação de que parece que o chão sumiu do meu pé. Eu falei: Deus, para onde eu vou? O que eu vou fazer, Senhor? Onde eu vou achar um aluguel por R$600? E, gente, eu confesso, a fé foi lá embaixo. A incredulidade cresceu que não tinha mais para onde. Eu falei: Deus, e agora? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? E aí, conversando com os pastores, com alguns amigos meus, e o pastor Sidney, que é aqui de Lausanne, falava assim: ô Varu, eu vejo uma chave aqui na sua mão. Eu falei: tá, assim, né, meio incrédula. Falei: tá bom, tá. Eu também creio, pastor, que uma casa eu vou ter um dia. E vai ter que ter uma chave, né? Olha o nível de incredulidade, gente. Ele falou assim: não, você não está acreditando, né? Pois eu vejo uma chave na sua mão. E eu passei. E naqueles dias, em janeiro, gente, eu estava com a minha cabeça a mil, porque eu estava recebendo elas. Eu não sabia o que eu fazia, se eu cuidava delas, se eu começava a pensar em correr atrás de apartamento, de casa, se eu começava a empacotar algumas coisas, eu estava dividida. E Deus falou assim: filha, uma coisa de cada vez. O que você está vivendo agora? Eu falei: eu estou recebendo as minhas amigas. Ele falou assim: então agora cuida delas. Cuida delas. Faça o que tem que fazer por elas. Viva o hoje, viva o momento de que você está vivendo. Não se preocupa com depois. Cuida delas. E aí, gente, eu larguei mesmo. Ainda de vez em quando olhava na internet ali, algumas coisas de casa, apartamento, colocava nos grupos da igreja, compartilhei com os meus pastores. Mas assim, eu me lancei para cuidar delas. Me lancei. Cuidei delas. Dei tudo o que eu podia fazer. Dei o meu melhor que eu podia fazer por elas ali. Quando elas foram embora, no dia 30 de janeiro, dia 28, dia 30, elas foram embora. Parece que ali a ficha caiu, gente. Ali eu entrei em pânico, chorei. E ali eu começando a colocar para Deus, e eu olhava um aluguel 1.200, 1.600, 1.700, 1.500. Falei: Deus, não tenho esse dinheiro, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, Deus?
Aí começamos a negociar, né? Até quanto você consegue, Dulce? Falei, Deus, se eu tirar isso, se eu tirar isso, se eu tirar isso, se eu tirar isso, acho que R$1.000 eu consigo. Se eu tirar. Mas eu vou ter que tirar muita coisa. Ele disse, então tá. A minha amiga morava numa casa, ali bem próximo de mim. Uma casa muito linda e que eu já frequentei várias vezes essa casa dela. Com uma garagem, sobe. Aí tem uma entrada separada para a sala, vai lá para trás. Tem uma churrasqueira com pia, com banheiro, com uma lavanderia enorme. Uma cozinha grande, 3 quartos, sobe. Aí tem uma sala, aí tem um quarto de oração, Regina. Tem um quarto de guerra lá em cima. Eu sempre achei muito linda a casa dela, né? Mas meus pais já foram lá. Aí chegou um dia, ela me vendo no desespero. Ela falou assim, amiga, você sabe que eu tô me mudando, né? Eu falei assim, eu sei que você está se mudando, né? Mas o que você quer dizer com isso? Ela, por que você não vem para essa casa? Eu falei, Néia, eu não tenho como pagar aluguel dessa casa. Ela, amiga, 1.200. Eu falei assim, minha filha, eu não tenho 1.200 para pagar essa casa. Ela, vamos orar, Dulce. Vamos orar. E aí foi quando Deus começou a me fazer inclinar o meu coração por aquela casa. E eu falei assim, mas Deus, como que eu vou pagar essa casa? E aí todas as outras portas iam fechando os apartamentos. E chegando o dia de eu me mudar. Dia 28 eu tinha que entregar o apartamento, porque os outros já iriam, o filho dele já iria entrar. E aí chega dia 28, gente, a Néia não consegue sair da casa para a casa nova que ela iria, porque o pedreiro não conseguiu terminar a casa. E aí ela falou assim, amiga, eu vou fazer uma coisa. Eu vou liberar 2 cômodos, você traz suas coisas para cá, a gente joga tudo aqui e você arranja um cantinho para você ficar. E aí minhas coisas foram e eu não fui. Dia 20, a Vanusa chegaria lá em casa, dia 20 de março. E aí eu tava tensa de novo, falei, Deus, a Vanusa vai chegar, vai estar tudo bagunçado, ela não pode chegar, tá assim, tem que estar tudo arrumado, porque a gente vai precisar só chegar e só estudar, e só se preparar, ter um tempo de oração, porque o Senhor quer fazer conosco lá na Suíça e na Alemanha. Senhor, nós precisamos desse tempo. E aí, gente, eu comecei num desgaste, cabelo começou a cair, unha comecei a roer, coisa que eu não fazia, comecei a fazer, comecei a entrar num desespero e eu tive que morar num container. Eu fui para um container. E eu lembro que alguns anos atrás, em 2014, nesse container, eu vivi um dos maiores traumas da minha vida. E eu quero que você saiba de uma coisa, quando Deus quer nos levar para um nível mais profundo, Ele não deixa passar nada. Quando você vai seguir para frente, o que está para trás mal resolvido, tem que resolver. Porque senão você vai sempre lembrar daquilo lá para trás. Então nunca avance sem resolver o que ficou para trás. E aí, Deus vai e me coloca num container. E eu não associei. Eu estava no mesmo container, no mesmo quarto, da mesma situação que aconteceu os meus traumas em 2014. No mesmo container. Ele falou, eu te trouxe aqui para redimir a sua história. E te dizer que eu estou virando a chave na sua vida. Você está alavancando para coisas novas. E para ir para um nível novo, para coisas novas, tudo lá para trás tem que estar resolvido. Tudo lá para trás tem que estar resolvido. E aí naquele quarto eu tive meus momentos com Deus. E ali Deus foi redimindo aquele momento. E aí eu senti só Deus me levando. No dia 10 de março, eu consigo me mudar. E aí começou o processo, pintar a casa, e pinta. Vai, um vem da Jocum, me ajuda. A gente que pintou a casa, que não tinha dinheiro para pintar a casa. As tintas, a gente conseguiu a tinta, e fomos pintando, a gente mesmo pintando. Um irmão lá da igreja me abençoou com toda a montagem e desmontagem dos meus móveis. E aqui eu quero contar uma coisa que Deus ministrou no meu coração. Quando ele estava montando, ele sempre vai com o filho dele. Um menino de 11 anos, 11, 12 anos. E para onde ele vai, tá lá? Pega as ferramentas. O menino pegava a ferramenta. O menino já ia parafusando e sempre eu lá arrumando as coisas na pia. E ele lá montando. E Deus falou assim, vou falar com você agora. Presta atenção numa coisa. Olha lá. Olha como é que os dois trabalham. Olha lá. Parecia que os dois estavam num parque de diversão, gente. Montando guarda-roupa. Sabe? O pai ria. Filho, lembra disso aquele dia? Que você caiu, escorregou. Meu Deus, eu achei que você fosse se machucar. Contando o caso. Parecia que eles estavam fazendo uma coisa na casa deles.
E naquela hora eu comecei a ficar tão contrita. Deus, que eu senti meu coração me queimando naquela hora. Falei, Deus, o que o Senhor quer falar comigo com isso? Ele continua olhando, Deus, continua olhando. E eu olhava para eles e prestava atenção. Às vezes eles estavam no outro quarto e eu prestava atenção. Eu falava, meu Deus, esse Dulce aqui dá uma diferença. Você a vida inteira trabalhou para o Pai, mas você não trabalhava com o Pai. E eu quero te levar para um nível de trabalhar com o Pai e não mais para o Pai. Porque quando eu trabalho para, eu preciso mostrar um serviço. Quando eu trabalho para, eu preciso cumprir uma carga horária. Quando eu trabalho para, eu tenho que fazer desse jeito ou daquele jeito. Quando eu trabalho com, cansei agora, vou parar um pouquinho. Tudo bem, pode parar. Tá tudo bem. Ele trabalhava com o Pai. Então, nesse nível de rendição, eu preciso entender. Chega de para, é com. É com, não é para. É com, queridos, não é para. E vocês vão ver que quando vocês começarem a fazer com e para, menos por para, vocês vão ver que é uma coisa diferente. Então, meu desejo nessa tarde é que vocês possam entrar nesse nível de rendição, onde vocês vão literalmente, não mais se inclinar aos desejos da carne, mas vocês vão se submeter ao Espírito, para que vocês possam dizer, venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, como é feito no céu, aqui na terra. Eu não sei quantos de vocês já tiveram coragem de orar assim. É muito bonito fazer a oração do Pai Nosso. É muito lindo. Mas você já parou para pensar a seriedade que é? Já parou, Vivi, para pensar nisso? Senhor, venha o teu reino. E faça a tua vontade. E não mais a minha. Gente, pensa uma mulher que tinha medo de orar. Seja feita a vontade de Deus. Porque com 11 anos de idade, eu não sei se eu já contei essa história aqui para vocês, mas se eu contei eu vou repetir. Com 11 anos de idade, a gente acabou de almoçar, de jantar, e sentamos na frente da TV. Quando nós sentamos ali na frente da TV, a gente foi ver Jornal Nacional, e aí eu falei, mãe, tô com fome. Mamãe, filha, você acabou de jantar. Assim, mãe, eu tô com fome. Ah, seu pai vai te bater. Mãe, eu tô com fome. Comecei a fazer pirraça. Tô com fome. Aí, papai, peraí. Eu vou levantar e eu vou comprar algo pra ela. Eu vou comprar algo que ela gosta. Eu vou lá. Eu falei, tá vendo, mãe? Papai se levantou. Eu falei, traz um doce, pai. Porque, na verdade, era só isso que a menina queria. Ela queria um doce. Ela estava saciada de janta. Ela queria uma coisa diferente. Ela desejava algo novo. E aí eu escuto o barulho do portão. Eu corro, eu vou ao encontro dele. Eu escuto o portão bater. Quando eu chego perto da porta, ele me segura pelo braço, me senta na cadeira. Rasga o saco de leite, que naquela época o seu leite era de saquinho. Rasga o saco de leite e me faz tomar aquele leite. Quem está com fome, come o que alimenta. E eu fui, aquele leite foi descendo. E eu lembro que eu saí correndo. Eu não lembro se eu apanhei nesse dia, mas eu lembro que eu entrei pro quarto chorando muito. Mamãe falou, vai tomar banho. Queridos, naquela noite, tudo que uma menina queria era só um doce. Era só algo diferente. O que se estabeleceu na mente daquela menina de 11 anos e que veio até os seus quase 50 anos? Eu não posso desejar. Eu não posso pedir. Porque se eu desejar, alguém vai me empurrar a goela abaixo, uma coisa que eu não quero. E eu tinha muito medo de pedir e de falar, Deus, seja feita a tua vontade. Porque eu sempre tinha aquela sensação de que alguém ia me empurrar a goela abaixo. E aí, quando eu estava num processo de terapia, porque sempre quando Deus mostra algo para você, sempre quando o Espírito começar a trazer lembranças para você de alguma coisa ali, ou insistentemente, fica ligado, porque é a hora que Ele quer trazer cura sobre a sua vida. É a hora que Ele quer trazer cura. E ali eu busquei a terapia com uma terapeuta cristã, porque a gente não se faz terapia com pessoas amigas, né? E essa terapeuta começou a me tirar daquela cadeira, daquele lugar do trauma.
E ali eu comecei a fazer uma técnica chamada MDR, que é uma técnica muito famosa hoje, né? Eu creio aqui também. E eu comecei a ser curada daquela área. Então hoje, Regina, eu estou aprendendo a desejar. Eu estou aprendendo a dizer assim, eu posso escolher. Eu não tenho medo de pedir. Mas Elias, por muitos e muitos anos na minha vida, eu não pedia. O que Deus fizer tá bom. O que alguém me der tá bom. Tá tudo bom. Porque vai que eu peça e eu recebo o contrário. Porque na minha mentalidade eu achava que tudo que eu desejava, eu ia receber o contrário. Só para me contrariar. Só para me irritar. Só para me deixar entristecida. Eu cresci assim. Queridos, eu tenho 55 anos. Isso faz 3 anos atrás que Deus me trouxe essa cura. 3 anos atrás só. E eu não entendi por que há 3 anos atrás eu estava começando a lembrar tanto disso. Eu falava, Deus, foi uma pirraça de menina. A culpa foi minha. Eu fiquei insistindo. E Deus, fica ligado que eu quero tratar algo na sua vida. Então, quando Deus começar a trazer algo, fica ligado. Porque quando nós estamos indo, o nível está aumentando da água. Quanto mais você sobe o nível da água. E na verdade, gente, é a água que sobe? Ou sou eu que vou me permitindo ir para um nível mais fundo? A água está lá. Ela está lá. O solo já estabeleceu a profundidade que ela vai. Quem vai buscar sou eu. Não esqueçam da interação que eu preciso interagir com esse rio. Então, entenda de que nós precisamos sair do tornozelo. Precisamos sair do joelho. E precisamos continuar caminhando para um nível de água na cintura, que está lá em Ezequiel 47:4. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Eu costumo dizer que essa água, pelo menos é algo que Deus falou comigo, tá? Não é algo teologicamente falando. Mas quando eu li nessa água na cintura, é como se Deus falasse bem assim, você está no meio do caminho. Decide. Ou você volta, ou você vai em frente. Eu falei, Deus, aqui eu já provei no joelho, eu já provei no tornozelo. Eu já provei bastante coisa. E agora eu preciso decidir o que eu quero. Quanto mais fundo chegarmos, vamos sentir mais leveza e uma sensação de descanso. Pois agora estamos sendo levados. Quanto mais profundo nós estivermos, mais seguros nós vamos estar, mais leves nós vamos estar. Então, entrar no lugar profundo em Deus, não significa somente experiências maiores. Elas serão consequências. Significa rendição, perda de controle. Agora entrego o governo da minha vida para Ele. Então, a cada nível, mais dependente dele você vai ficando. E aí, teve uma época da minha vida que Deus, Ele me levou a refletir sobre algumas coisas. E uma delas foi quando eu estava tendo muita dificuldade de manter um nível de intimidade com Deus. E eu falei, Deus, o que está acontecendo comigo? Parece que o Senhor não me ouve mais como me ouvia. Parece que o Senhor não fala mais comigo como o Senhor falava. O que está acontecendo? E aí Deus falou assim, filha, existe só uma coisa que pode impedir de você ouvir a minha voz. Eu falei assim, a gente sabe, é o pecado. Mas Senhor, eu não estou vivendo em pecado. Ele disse, não. Eu falei assim, não. Ele então estava lá em Gálatas. E aí eu fui em Gálatas. E aí ele falou bem assim, eu quero que você avalie o fruto do Espírito e as obras da carne. Eu falei assim, mas Deus, é claro que eu estou no fruto do Espírito. Eu estou vivendo o fruto do Espírito. Claro que de vez em quando a gente escorrega ali numa obra da carne, mas eu estou no Espírito. Ele, então tá bom, pega uma folha. Peguei uma folha, uma caneta. De um lado eu coloquei fruto do Espírito. Do outro lado eu coloquei obras da carne. E eu comecei a ler. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu falei, Deus, tem algumas coisas que de
vez em quando eu escorrego, não está dando tão certo, mas eu estou bem aqui. Ele, você está tão bem assim? Eu falei, estou. Ele, então tá. Então agora eu quero que você mergulhe mais profundo nessas palavras. Eu quero que você pegue o amor. Você vai enraizar nessa palavra. Você vai abrir ela todinha. Você vai estudar o que é o amor. Você vai estudar o que é alegria. Queridos, quando eu fui abrindo cada palavra e vendo a raiz da essência de cada uma dessas palavras, eu fui vendo o quanto que eu não estava vivendo nessa profundidade do fruto do Espírito. Depois eu fui para a obra da carne. Eu fui vendo lá imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu falei, não, Deus, nossa, talvez aqui às vezes um ciúme, uma ira, né, uma discórdia, um egoísmo, né? Não, Senhor, mas Ele disse, pega essas palavras, estuda elas na raiz delas, estuda. E quando eu comecei a estudar, eu pude ver o quanto que eu estava mais na obra da carne do que vivendo o fruto do Espírito. E assim está a igreja de Deus hoje, achando que está no fruto, vivendo o fruto do Espírito, mas nós estamos mais na carne do que no Espírito. Nós estamos mais na carne do que no Espírito. Porque a gente olha só a palavrinha por cima, ódio, não odeio ninguém. Mas quando você vai na raiz, você vai ver quanta coisa nós estamos vivendo da obra da carne. E eu queria que você, nesse dia, nessa semana, você fizesse isso na sua casa. Pega um papel, frutos do Espírito, obras da carne. E veja onde você está mais. Você pode se surpreender. E aí Deus começou a me mostrar que também, para ir para um nível mais profundo, Ele me levou lá no texto de Lucas 8, quando vai falar sobre que existem alguns níveis de profundidades também semelhantes. Esqueci de trocar a imagem de novo lá no... Ele vai nos levar de novo a um nível de profundidade por um outro jeito. Ali foi na água, em Ezequiel. Mas aqui Ele vai mostrar um outro nível. Qual a profundidade das sementes que Deus tem colocado nas suas mãos? Querido, faz assim com a sua mão. Olha bem para a sua mão. Você possivelmente não está vendo, mas Deus confiou sementes das suas mãos. Deus confiou sementes às suas mãos. O que você tem feito com essas sementes? O que você tem feito com essas sementes? Aonde você tem lançado essas sementes? Aonde você tem colocado para que ela vá? Gente, nós sabemos que nenhuma árvore ela vem para cima sem antes crescer para baixo. Ninguém vem para cima sem antes crescer para baixo. Qual o nível de profundidade que você tem crescido em Deus? Quais os tamanhos das suas raízes? Se hoje vier uma tempestade na sua vida de enfermidade, se vier uma tempestade na sua vida financeira, se vier uma tempestade drástica na sua vida, hoje, qual seria a sua reação? Você continuaria firme? Você continuaria firme? Você continuaria firme no Senhor porque as suas raízes estão fincadas. Para qual nível da sua profundidade? E aqui eu quero te mostrar, para nós terminarmos esse primeiro momento. O primeiro nível está em Lucas 8:5. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. O que você tem feito com as suas sementes? Tudo que Deus entrega na sua mão, Ele só entregou porque Ele confia em você, Livânia. Deus não vai te entregar nada que Ele sabe que você não tem condições de fazer. Cuide do que Deus colocou nas suas mãos. Mas é tão pequeno. Eu só cuido de um cabelo. Eu só sou um tradutor.
Eu só cuido de crianças, eu só faço isso, eu só dou uma aula, eu só cuido daqueles empresários, eu só faço isso. Queridos, a semente que Deus confiou na sua mão, Ele entregou porque Ele confia em você. Ele sabe que você faz melhor do que ninguém. Melhor do que ninguém. Então cuidado. Tem muita gente deixando o precioso à beira do caminho. Lembra? À beira do caminho é desprezível, ninguém quase vê. Riquezas ficam à beira do caminho, na superfície. A gente acha dinheiro jogado assim na beira do caminho. Você acha ouro à beira do caminho, pedras preciosas à beira do caminho? Não. Muitas vezes ela está lá no fundo do mar, às vezes no baú, no navio que foi, desceu, caiu. Às vezes numa terra que tem que ser muito cavada, onde lá na África você vai achar diamantes cravados, mas eles têm que cavar, tem que ir fundo. Riqueza não está na superfície. Tem que ter um esforço. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são as que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. Cuidado. Cuidado, tem muita gente achando que está salvo. Tem muita gente achando que é crente em Cristo Jesus. Tem muita gente achando que está com a vida, com Deus. O que vai testificar a sua vida com Deus, o que vai testificar a tua salvação em Cristo Jesus, é o quanto verdadeiramente um dia você entregou a sua vida para Ele assumir o controle das suas emoções, da sua vida, do que eu quero, do que eu não quero. Ele governa tudo. Queridos, Ele não pode ser só seu Salvador. Ele não pode ser só a sua plataforma de você herdar a eternidade. Ele precisa ser o seu Senhor. Ele precisa ser aquele onde você vai se render 100% para Ele. Onde Ele vai ter todo o domínio sobre a sua vida. Faça de Deus, Vivi, o seu Senhor. Faça de Deus, meus irmãos, o seu Senhor e o seu Salvador. Cuidado, que tem muita gente roubando essa semente que um dia foi entregue nas suas mãos. E essa semente, a Bíblia é muito clara. É o que, gente? É a palavra de Deus. Toda a riqueza que você precisa está aqui. Toda a riqueza. Gente, aqui tem português, matemática, química, geografia, artes. Está tudo ali. Toda a riqueza está aqui, ó. Está aqui. O homem acha que está nos livros, né? Aquilo ali foi só uma consequência, mas toda a prova está aqui, ó. Está aqui. Você tem o maior livro da sua vida, não despreza. E eu vou dizer para você, está chegando o dia que ele vai ser tirado de nós. Vai ser tirado de nós. Eu não sei se eu estarei viva e você também, para ver esse momento, mas vai ser tirado de nós. Igreja, não vai existir mais. Não vai. Você não vai ter mais esse privilégio aqui não, ó. Não vai ter mais. E aí agora vai validar os verdadeiros cristãos, vai ser ali. Aquele que vai sozinho no seu quarto. Aquele que vai para o secreto. Aquele que vai para aquele momento. Então por isso quando ele fala, guarda a minha palavra no teu guarda. Ele nunca nos advertiu de alguma coisa que ele já não sabia o que viria lá na frente. Se ele está mandando guardar, é porque vai acabar. Vai acabar. Então para com esse negócio que eu já li 10 vezes, 15 vezes. Eu quero dizer, você não leu nada. Porque não é só um cumprimento de regras. Você precisa ler, meditar e refletir. Então o que comprova uma vida salva em Cristo Jesus é uma vida de rendição. É uma vida de obediência a Deus. É como eu falei com a irmã que nós estávamos conversando, é andar na contramão. E que eu não sei quantos de vocês, mas gente, quando eu comecei a dirigir, eu já dei tanto furo entrando na contramão em alguma rua, porque eu não entendia as placas, de não lembrar das placas, errava, não via, meu Deus, estou na contramão, e agora? E para voltar? Os carros vindo tudo lá. É uma sensação horrível andar na contramão. Mas com Deus, no Evangelho, esse é o nosso caminho. O mundo vem lá, você vai ao contrário. E só que quando tem um momento que os dois se encontram,
Não é verdade? E nessa hora da colisão, do encontro, é onde você decide. Ou eu volto, ou eu vou em frente. Então nós estamos chegando no tempo onde nossa fé está sendo colocada à prova. O próximo aqui, gente, a figura é pedra, não é espinhos, tá? Eu vou trocar. Parte dela caiu sobre as pedras e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Quem é o rio, gente? Quem é o rio? O rio é o fluir, é a presença do próprio Espírito Santo de Deus, é a presença de Deus. Então, onde o rio passa, dá vida. Onde o rio molhou, cresce vida, né? E aqui, por não ter essa água, por não ter esse rio, por não ter essa umidade, ela seca, ela morre. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não tem raiz. Não tem raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Por quanto tempo você tem crido em Deus? Por quanto tempo você tem confiado em Deus? Quando tudo vai bem? Eu estou falando aqui para vocês, mas eu também estou na mira. Eu estou na mira de Deus. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 1 minuto quando eu sair dessa porta. Eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu chegar no Brasil. Eu não sei o que me espera, porque Deus falou para mim, filha, saia da Europa e não se comprometa com ninguém pro próximo ano. Você pensa que eu já não fiquei assim, com a orelha em pé? O que vai acontecer? Alguma coisa boa ou alguma coisa ruim que eu vou ter que ficar lá? Porque Deus falou que enquanto eu pudesse, era para eu vir às nações, para eu poder levar o amor dele, principalmente para as mulheres brasileiras, que esse é o chamado que Deus me deu, cuidar das mulheres brasileiras na Europa. Até hoje, se você me perguntar por quê, eu vou te responder, não sei. Mas eu só sei que eu estou obedecendo. Se ele falou que não é para vir ano que vem, eu não vou vir. Então, o que Deus tem falado para você? O que Deus tem te pedido? Qual é a direção que Deus tem te dado? Cuidado. A falta de raiz nos permite, faz com que a gente não seja forte na aprovação. A próxima. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem no seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurece. Gente, aqui eu quero falar uma outra coisa para vocês. Infelizmente, uma outra chave, uma outra coisa que vai fazer você, infelizmente, não alcançar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, sabe o que é? Você não vir na igreja, né? Você não estar presente, não ser dizimista, fiel. Não é isso, não. É você querer permanecer infantilizado na sua vida com Deus. É de você não amadurecer, não querer crescer. Tem muita gente querendo permanecer criança. Tem muita gente querendo permanecer adolescente. Tem muitos adultos infantilizados. Não querem crescer porque crescer dói. Crescer gera responsabilidade, gera compromisso. E nós precisamos entender que chegou a hora de amadurecer. Lucas 8:8. Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou, aquele que tem ouvidos, ouça. Que tem ouvidos, ouça. Mas os que caíram, olha o significado, mas as que caíram em boa terra são as que com o coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Não é fácil. Para eu colocar a minha semente em boa terra, eu tenho que cuidar daquela terra. Não é só jogar. Eu tenho que cuidar. Mas para eu chegar no nível mais profundo em Deus, eu tenho que ter coragem de mergulhar. Eu tenho que mergulhar. Eu tenho que mergulhar. Opa.
para eu chegar no nível que realmente eu preciso. Ah, obrigada. Pode passar, por favor. Pode passar, já passei por isso. Pode passar. Aí. Para eu chegar nesse nível, eu preciso continuar perseverando. Eu preciso continuar avançando. Eu não posso retroceder. Eu preciso cuidar da semente que foi colocada na minha mão. Eu preciso cuidar dela colocando em bom solo. Olha, gente, o solo está aqui, ó. É o meu e o teu coração. Guarda a palavra de Deus. E mediu mais 500. Mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que só se podia atravessar nadando, não é andando, né? Que não se podia atravessar andando. Tinha que ser a nado. Então, continue submerso. Você precisa estar completamente submerso. E aqui nessa profundeza, quando a gente mergulha, você vai descobrir coisas que você nunca viu. Para aqueles que já mergulharam, sabe que quando a gente está no profundo do mar, você mergulha não imaginando o que você vai ver. Talvez peixes diferentes, algas diferentes, né? Rochas diferentes. Mas quando você vê, você fala, gente, que peixe é esse? Meu Deus, que alga, que cor é essa? O que é isso que eu estou vendo? Eu quero dizer uma coisa, que quando você for para esse lugar profundo com Deus, Deus vai te revelar coisas que homem nenhum nunca te mostrou. E tudo que eu aprendo dos homens não gera provavelmente uma transformação na minha vida. Gera um conhecimento. Mas quando Deus traz uma revelação ao meu espírito, a transformação, ela é indiscutível. Ela é indiscutível. Ela acontece. Por isso, esse é o seu lugar. Para de querer se sentir tão seguro. E quem está falando para você não é uma mulher que tem facilidade de se jogar em Deus, não. Mas não tem mesmo. Eu não tenho a facilidade desse mergulho aí, não. Mas é para esse lugar que Deus quer nos levar. Se eu pudesse, era como outro, um pé na sola, um pé aqui, um pé lá. Para eu saber que eu estou segura. Mas é aqui que Deus quer nos levar. Sem pé no chão, sem boia, sem galinho, sem tronco para segurar, sem mais nada. E para terminar, eu quero mostrar para vocês algumas características de pessoas que procuram viver em um nível de profundidade com Deus. Porque a partir daqui a Vanusa vai continuar depois do intervalo com vocês. A primeira característica é ter encontros diários com Deus. Queridos, não dá para ter um dia sim, um dia não. Não dá para ter. É todos os dias. Talvez um dia você vai estar mais aleluiado, né? O negócio vai estar mais quente. Outro dia talvez vai estar um pouquinho mais, né? Não deu para buscar com tanto como você gostaria. Mas é todos os dias. É todos os dias em oração. Todos os dias na leitura da palavra. Durante a oração, escute mais, fale menos. Vocês já experimentaram isso? Escute mais, fale menos. Identifiquem as distrações. Cuidado, que essa está sendo a estratégia mais poderosa que o diabo tem usado ultimamente. Para desviar você e eu daquilo que Deus tem para nós. É a distração. Cuidado com a distração. Cuidado com a internet. Cuidado com o WhatsApp. Cuidado com os Instagrams. Cuidado com os Facebook. Cuidado com tudo mais, filmes, novelas, séries. Cuidado. Cuidado. O que hoje está mais te distraindo? O que hoje está roubando mais o teu tempo? Porque para você ir para um nível mais profundo, você precisa discernir as distrações. Não negocie princípios e valores do reino de Deus. Cuidado. Ouve conselhos e saiba discernir o que vem de Deus e o que não vem, o que vem do homem, né? Precisamos aprender a discernir. Oferecem obediência incondicional ao Senhor. Obedeça sem questionar. Ou às vezes, obedeça,
mesmo que seja difícil, mas obedeça. Se deixe ser transformado dia após dia e seja guiado mais pelo Espírito do que pela carne. Onde eu estou vai definir o nível da minha vida espiritual. Se coloque em pé. Quem está, pode passar mais um, por favor? Quem está no controle? Quem está no governo vai determinar a sua vida e as suas escolhas. Eu quero que você feche seus olhos agora. Feche seus olhos. Não será um tempo propriamente de ministração, porque isso nós vamos deixar mais para o final. Mas eu quero que você pense em tudo que você ouviu aqui na parte dessa tarde. Senhor, o que tem governado a minha vida? São as minhas emoções? São os meus conhecimentos, o que eu penso? É o meu espírito, aquilo que eu busco? Senhor, toda vez que eu coloco as minhas emoções na frente, a tendência da minha vida é um desastre. Senhor, eu clamo agora que nessa tarde, o Senhor ajude a igreja, resgate, a colocar o Senhor em primeiro lugar nas suas vidas. Senhor, que em primeiro lugar, antes de qualquer escolha, de qualquer decisão, de qualquer compra, de qualquer decisão que elas vão fazer, Pai, em tudo eles possam buscar o Senhor. O Senhor está falando, bramando, Senhor. E eu clamo pelo poder do nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, eu clamo em nome de Jesus. Senhor, existem algumas pessoas que ainda nem botaram o pé nas águas. Tende misericórdia, Deus, porque elas têm medo do que podem encontrar lá. Deus, não tem nada de ruim quando nos lançamos no Senhor. Tudo que vem de Ti é bom. Mas muitos aqui têm seus traumas, muitos aqui têm suas histórias. E que essas histórias, Senhor Deus, estão atrapalhando essas pessoas de irem para um nível mais profundo com o Senhor. Eu clamo agora em nome de Jesus. Senhor, uma semente foi colocada na mão dessas pessoas. A riqueza, a maior riqueza, que é a Tua palavra. E é ela que vai nos fazer com que as nossas raízes cresçam para baixo. Pai, eu clamo que nessa tarde o Senhor convença, porque eu não posso. Mas o Teu Espírito pode convencer, que agora vai convencendo cada homem, cada mulher. Chegou a hora de descer. Talvez você vai falar, poxa Dulce, agora que eu estou crescendo, chegou a hora, essa palavra vem do coração de Deus para a igreja resgate. Chegou a hora de descer. Não é mais do seu jeito, não é mais da sua forma, é do jeito de Deus. Chegou a hora de descer, chegou a hora de entrar aonde você nunca gostaria de ter entrado. Chegou a hora de não mais fazer a tua vontade, mas de fazer a vontade de Deus. Saia da obra da carne. Ou você ama Deus, ou você ama e faça as coisas que o inferno está te propondo. Você não pode seguir a dois senhores. Ou você segue a Deus, ou você segue ao diabo. É a hora de você se posicionar. E essa tem sido a chave que Deus tem clamado para a igreja. É hora de amadurecer. Jesus está voltando e Ele não vai buscar uma noiva infantilizada. Ele está buscando uma noiva amadurecida, porque é somente uma noiva que tem compromisso, é somente uma noiva que pode ser dada a casamento. Não são crianças. Crianças não são dadas a casamento. Oh Senhor, eu clamo agora aqui nessa tarde, que o Senhor comece a despertar a igreja resgate. Senhor, eu creio que há uma mudança para se fazer nessa igreja. Uma chave vai virar nessa igreja, Senhor. Um ciclo vai se fechar. Não é só na minha vida, mas na vida de muitos aqui agora. Deus está falando, ou muda, ou a sua vida vai passar por uma vergonha que você nunca imaginou.
irmãos, para quem me conhece sabe, eu não sou uma pessoa, eu não tenho essa habilidade, esses dons que Deus dá para alguns, mas quando Deus me pega, eu sei que é muito sério. Não queria passar por uma vergonha. O Espírito está me mostrando que algumas pessoas, se não descerem, vão passar por uma vergonha, que você vai ser exposta, que você vai ser exposto do jeito que você nunca gostaria. Eu não sei o que é. Eu não sei. Mas me veio muito forte. Até porque quando eu mergulho, eu sou lavada pelo rio. Eu sou lavada pelo rio, não tem como, tá lá no rio. Você tem uma decisão a fazer hoje, obras da carne, o fruto do Espírito. Senhor, eu quero abençoar essa igreja. Senhor, não permita, Senhor, que a vergonha chegue aqui. Não permita, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu não sei o que o Senhor quer falar, com quem o Senhor quer falar, mas eu te clamo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, traga uma mudança radical para a tua igreja. O Senhor conhece as famílias. E eu quero abençoar essa igreja com o nível de profundidade que eles nunca experimentaram no Senhor. Nunca experimentaram. Eu quero abençoar, Senhor Deus, a vida da pastora Regina, do pastor John, que tem estado à frente dessa igreja. Continua usando eles. Continua abençoando os teus filhos, Pai, como referência nesse lugar. Cobre eles com teu sangue, dê a tua graça, o teu favor sobre eles. Eles precisam do Senhor. Eles não podem sozinhos, Pai. Tende misericórdia. E nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, pastor Regina. Amém, queridos. Aleluia. Nós vamos ter 20 minutos de pausa, tá bom? Vamos tomar um café, ter um bolo, ter uma coisa.